Você já parou para pensar que talvez a resposta que você procura não esteja escondida em algum lugar distante, mas sim enterrada debaixo de camadas e camadas de silêncio? Que talvez a voz que você precisa ouvir não seja a mais alta, mas a mais esquecida? Hoje eu quero te contar uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma história sobre uma mulher que falou em nome de Deus, num momento em que todo mundo esperava ouvir apenas os homens. O nome dela é Hulda, e se você nunca ouviu falar dela, não é por acaso. Às vezes, as vozes mais importantes são as que o mundo escolhe ignorar. Está escrito em 2 Reis, capítulo 22. O rei Josias encontra o livro da lei no templo. Depois de décadas perdido, coberto de poeira, esquecido. E quando ele ouve as palavras daquele livro, ele rasga as suas vestes. Ele percebe o quanto o povo se afastou de Deus. Ele sente o peso do julgamento que está chegando. E então, ele precisa de uma palavra. Uma palavra que não venha dele, que não venha do sacerdote, que não venha da tradição. Ele precisa ouvir diretamente de Deus. E sabe para quem ele manda os seus homens? Para Hulda, uma profetisa, uma mulher, morando num bairro comum de Jerusalém, não no templo, não no palácio, mas numa casa, numa vida simples, num lugar onde ninguém esperaria encontrar a voz de Deus. E aqui está a primeira coisa que eu quero que você entenda. A voz de Deus não escolhe os lugares que você escolheria. Ele não fala só pelos líderes conhecidos, pelos nomes famosos, pelos que têm plataforma. Ele fala por quem está disponível, por quem guarda a palavra no coração, por quem vive em obediência mesmo quando ninguém está olhando. Hulda não estava competindo com ninguém. Ela não estava tentando provar nada. Ela simplesmente conhecia a Deus. E quando o rei precisou de uma palavra verdadeira, foi ela quem Deus usou. Pensa nisso. Naquele tempo, haviam outros profetas. Jeremias estava vivo. Sofonias também. Homens conhecidos, respeitados. Mas Josias não foi até eles. Ele foi até Hulda. E ela não hesitou. Ela não disse, espera, deixa eu consultar alguém mais importante. Não. Ela falou com autoridade. Ela disse, assim diz o Senhor. E a palavra dela mudou o rumo de uma nação inteira. Por causa da palavra de uma mulher que o mundo ignorou, um rei se arrependeu, um povo voltou para Deus e um avivamento começou. Mas aqui está a pergunta que eu quero que você carregue no peito enquanto a gente continua. Quantas vezes você ignorou a voz de Deus porque ela veio de um lugar que você não esperava? Quantas vezes você descartou uma palavra de correção, de direção, de esperança, porque ela não veio embalada do jeito que você queria? Quantas vezes você deixou de ouvir porque julgou o mensageiro antes de ouvir a mensagem? A história de Hulda não é só sobre ela, é sobre você. É sobre como Deus escolhe os invisíveis para envergonhar os que se acham visíveis. É sobre como Ele levanta vozes nos lugares improváveis para nos lembrar que a sua presença não cabe nas nossas caixinhas. E é sobre como, muitas vezes, a palavra que mais precisamos ouvir é aquela que a gente está tentando abafar. Hulda vivia numa época de crise espiritual profunda. O templo tinha virado um depósito. A lei de Deus estava perdida. O povo adorava ídolos. E no meio disso tudo, uma mulher guardava a palavra. Ela não tinha um ministério grande. Ela não pregava para multidões. Mas quando o momento certo chegou, ela estava pronta. Porque a preparação de Deus acontece no silêncio, no escondido, no lugar onde ninguém vê. E quando chega a hora, a voz que parecia pequena ecoa como um trovão. Escuta isso. Em 2 Reis 22, versículo 14, está escrito que Hulda morava na Mishné, que significa a segunda parte, ou o lugar secundário de Jerusalém. Ela não morava no lugar de prestígio, ela morava no lugar comum. E é exatamente ali que Deus a usou para falar uma palavra que nenhum dos importantes conseguiu falar.
Porque Deus não escolhe pelo endereço, Ele escolhe pelo coração. E aqui está o que te mata por dentro se você deixar. A sensação de ser ignorado, de ter algo a dizer, mas ninguém te ouvir, de carregar uma palavra, mas viver num mundo que só dá atenção para quem fala mais alto, para quem tem mais seguidores, para quem se vende melhor. Você sabe o que eu estou falando. Você já sentiu isso. Aquela dor de ser esquecido, de ser passado para trás, de olhar para o lado e ver pessoas menos preparadas sendo promovidas enquanto você fica no canto, quieto, fiel, mas invisível. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vai mexer com você. Deus vê. Ele sempre viu. E o momento dele de te usar não é quando você acha que deveria ser. É quando ele sabe que você está pronto. Não pronto no sentido de ter todas as habilidades, mas pronto no sentido de ter um coração que não busca glória para si, um coração que não precisa de aplausos, um coração que só quer ser fiel. Hulda não pediu para ser reconhecida. Ela não criou uma estratégia de marketing espiritual. Ela simplesmente viveu diante de Deus. E quando chegou a hora, Deus abriu a porta. Porque é assim que ele trabalha. Ele promove os humildes. Ele levanta os que não lutam por posição. Ele usa os que todo mundo ignora porque eles não estão ocupados tentando se fazer notados. Eles estão ocupados conhecendo a ele. E sabe o que mais? Quando Hulda falou, ninguém questionou. Ninguém disse, mas ela é mulher. Ninguém disse, mas ela mora num lugar simples. Ninguém disse, vamos procurar alguém mais qualificado. Porque quando Deus fala através de alguém, a autoridade não vem do gênero, não vem da posição social, não vem do currículo. A autoridade vem da presença de Deus na vida daquela pessoa. E todo mundo sente. Você pode não ter uma plataforma grande, você pode não ter reconhecimento, você pode viver numa vida comum, num trabalho comum, num bairro comum. Mas se você guarda a palavra de Deus no coração, se você vive em obediência, se você cultiva intimidade com Ele no secreto, chegará o dia em que Ele vai te usar de um jeito que vai surpreender até você. Porque o que Deus prepara no escondido, Ele revela na hora certa. E quando Ele revela, ninguém pode negar. Agora, deixa eu te levar um pouco mais fundo. A palavra de Hulda não foi uma palavra fácil. Ela não disse o que o povo queria ouvir. Ela disse o que Deus mandou ela dizer. Ela falou de julgamento. Ela falou das consequências da desobediência, mas ela também falou de misericórdia. Ela disse que por causa do arrependimento de Josias, ele não veria a destruição que estava por vir. Hulda tinha coragem. Ela não suavizou a mensagem. Ela não teve medo de desagradar, porque quem conhece a Deus de verdade não fala para agradar gente, fala para obedecer a Deus. E isso te confronta, não é? Porque hoje a gente vive numa era onde todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer evitar conflito. E no meio disso, a verdade vai sendo diluída. As pessoas param de falar o que é certo porque têm medo de perder seguidores, de perder amigos, de perder oportunidades. E a voz profética vai morrendo, vai sendo abafada. Vai sendo substituída por mensagens que fazem todo mundo se sentir bem, mas não transformam ninguém. Hulda nos lembra que a verdade de Deus não é negociável, que a palavra profética não é para fazer você se sentir confortável, mas para te despertar, para te chamar de volta, para te lembrar quem você é e de quem você pertence. E se hoje você sente que Deus te deu uma palavra, uma visão, uma direção, mas você tem medo de falar, lembra de Hulda? Ela não tinha medo, porque ela sabia que a aprovação de Deus vale mais que a aprovação dos homens. E tem outra coisa. Hulda era casada. Está escrito que ela era esposa de Salum. Ela tinha uma vida, uma rotina, responsabilidades. Ela não era uma eremita isolada numa montanha.
Ela vivia no meio da cidade, no meio das pessoas, no meio da vida real. E ainda assim, Deus a usou. Isso destrói a ideia de que você precisa se isolar do mundo para ser usado por Deus. Não. Você precisa viver no mundo, mas não ser do mundo. Você precisa estar presente na vida real, mas com o coração em Deus. Quantas pessoas hoje acham que precisam largar tudo, fugir de tudo, se esconder de tudo para serem espirituais? E aí, elas perdem o propósito. Porque Deus não te chamou para fugir. Ele te chamou para ser sal e luz exatamente onde você está. No seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua rotina. Hulda era profetisa e esposa. Ela carregava a palavra de Deus e vivia uma vida comum. E foi exatamente isso que a tornou poderosa, porque ela não estava tentando ser extraordinária. Ela era fiel no ordinário. Deixa isso cair no teu coração. Deus não precisa que você seja alguém que você não é. Ele precisa que você seja fiel com quem você já é, que você guarde a palavra dele no meio da correria, que você cultive intimidade com ele no meio das contas a pagar, dos filhos para cuidar, do trabalho que cansa, das noites que não dormem direito, porque é ali, no meio da vida real, que Deus te prepara. E quando chegar a hora, você vai falar com autoridade. Não porque você decorou versículos, mas porque você conhece aquele que os escreveu. E tem uma ironia linda aqui. Quando o livro da lei foi encontrado, ele foi encontrado no templo, o lugar onde deveria estar sempre, mas estava perdido, esquecido. E quando precisaram de alguém para interpretar aquele livro, foram buscar uma mulher que morava fora do templo. Deus está te dizendo algo aqui. Ele está dizendo que religião sem relacionamento é um livro perdido dentro de um templo vazio, que você pode frequentar todos os cultos, conhecer todas as doutrinas, seguir todas as regras, mas se você não conhece a voz de Deus, você é como aquele livro, presente mas inútil. Hulda conhecia a voz de Deus, e por isso, quando o momento exigiu, ela pôde falar. Ela não precisou consultar ninguém. Ela não precisou revisar notas. Ela simplesmente abriu a boca e a palavra de Deus saiu, porque ela vivia naquela palavra, ela respirava naquela palavra. Aquela palavra não era informação para ela, era vida. E aqui está o desafio para você. A palavra de Deus na tua vida é informação ou é vida? Você lê a Bíblia para marcar uma tarefa ou para encontrar com Deus? Você decora versículos para impressionar ou para ser transformado? Porque se for só informação, na hora que você mais precisar, vai faltar algo. Mas se for vida, quando a tempestade vier, você vai ter onde se firmar. Quando a confusão chegar, você vai saber o que fazer. Quando te pedirem uma palavra, você vai ter o que dizer. Não porque você é inteligente, mas porque você conhece aquele que é a palavra viva. Hulda nos ensina que Deus não descarta ninguém. Ele não descarta mulheres, não descarta os simples, não descarta os que vivem longe dos holofotes. Na verdade, muitas vezes, ele prefere esses, porque eles não têm nada a provar. Eles não estão tentando construir um nome, eles só querem servir. E Deus procura por servos, não por celebridades. Você já se sentiu pequeno demais? Já olhou para a tua vida e pensou, Deus nunca vai me usar porque eu não sou ninguém? Então escuta bem, Hulda também não era ninguém, pelo menos não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ela era essencial. E você também é. Deus não comete erros, Ele te colocou onde você está por uma razão. Ele te deu os dons que você tem por uma razão. Ele permitiu as lutas que você passou por uma razão. E tudo isso está te preparando para algo maior do que você imagina. Mas aqui está a parte que dói. Às vezes, Deus te prepara através da dor de ser ignorado, através da sensação de ser esquecido, através dos anos em que você trabalhou duro e ninguém percebeu, porque Ele precisa matar em você a necessidade de reconhecimento humano. Ele precisa crucificar em você o desejo de aplausos,
para que, quando ele te usar, você não roube a glória dele. Hulda passou anos sendo fiel sem ser reconhecida. E quando chegou o momento dela, ela não mudou. Ela não se inflou. Ela não começou a se promover. Ela simplesmente disse, assim diz o Senhor, e cumpriu a missão. Porque ela não estava fazendo aquilo por ela, estava fazendo por ele. E essa é a diferença entre quem Deus usa uma vez e quem ele usa a vida inteira. Quem ele usa uma vez quer ser visto. Quem ele usa a vida inteira só quer que ele seja visto. Agora, vamos falar de algo prático. Como você guarda a palavra de Deus no coração como Hulda guardava? Como você se prepara no escondido para ser usado na hora certa? Porque não adianta só querer ser usado. Você precisa estar pronto. E estar pronto não é sobre ter todas as respostas, é sobre conhecer aquele que é a resposta. Primeiro, você precisa parar de correr. A pressa é inimiga da intimidade. Você não pode conhecer a voz de Deus se você nunca fica quieto tempo suficiente para ouvi-la. Hulda vivia numa época sem redes sociais, sem notificações, sem distrações infinitas. Mas você vive numa época onde o silêncio é um luxo raro. E se você não brigar por ele, você vai viver a vida inteira cheio de barulho e vazio de direção. Cria espaços de silêncio. Desliga o celular. Senta num lugar quieto e simplesmente fica ali. No começo, vai ser desconfortável. Sua mente vai disparar. Você vai lembrar de 1000 coisas que precisa fazer. Mas se você resistir, se você permanecer, algo vai começar a acontecer. Você vai começar a ouvir, não necessariamente uma voz audível, mas uma voz interna, uma direção, uma paz, uma clareza que você não tinha antes. E então você lê a palavra, não para cumprir meta, mas para encontrar com Deus. Você abre a Bíblia com fome, com expectativa, acreditando que Deus vai falar com você através daquelas páginas. E enquanto você lê, você medita. Você mastiga aquilo. Você deixa descer para o coração. Porque a palavra de Deus não é para passar pelos olhos. É para entrar na alma, para mudar a forma como você pensa, como você sente, como você age. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hulda guardava o coração. Ela não deixava qualquer coisa entrar. Ela filtrava o que ouvia, o que via, o que permitia influenciar sua mente. E por isso, quando precisava falar, ela falava com clareza. Não tinha contaminação, não tinha mistura. Era a voz de Deus, pura e direta. E você? O que você tem permitido entrar no teu coração? Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de música você escuta? Que tipo de conversa você participa? Porque tudo isso molda você. Tudo isso influencia a forma como você ouve Deus. Se você enche a mente de lixo, quando chegar a hora de ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir distinguir. Vai estar tudo misturado. Mas se você guarda o coração, se você é intencional com o que você permite entrar, então, quando Deus falar, você vai reconhecer. Vai ser claro como cristal. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação não acontece de um dia para o outro. É um processo. É uma escolha diária, é dizer não para algumas coisas e sim para outras. É desligar o que te distrai e ligar o que te aproxima de Deus. É trocar a playlist que só fala de dor, traição e vingança por algo que edifica, que traz esperança, que aponta para Ele. É escolher conversas que te elevam, não que te arrastam para baixo. E outra coisa, você precisa aprender a discernir entre a tua voz, a voz do inimigo e a voz de Deus. Porque as três falam. A tua voz fala do medo, da insegurança, da dúvida. A voz do inimigo fala de acusação, de condenação, de desesperança. Mas a voz de Deus fala de verdade, de amor, de direção. A voz de Deus te corrige, mas não te destrói.
te desafia, mas não te abandona, te chama para mais alto, mas te dá a força para subir. Hulda sabia distinguir essas vozes, e por isso ela pôde dizer com convicção: assim diz o Senhor. Ela não estava em dúvida, ela não estava especulando, ela sabia. E esse saber vem de intimidade, vem de anos conversando com Deus, de anos ouvindo, obedecendo, confiando, vendo Ele agir. Quanto mais você anda com Deus, mais você reconhece a voz dele. Fica fácil, natural. Você não precisa forçar. Você só sabe. E tem mais. Hulda não guardava rancor. Ela não vivia amargurada por ser ignorada. Porque se ela vivesse, ela não teria um coração limpo o suficiente para ouvir Deus. Mágoa bloqueia a voz de Deus. Ressentimento cria ruído. Se você quer ouvir claro, você precisa perdoar, precisa soltar, precisa deixar Deus ser o juiz. Porque enquanto você carrega ofensa, você carrega peso. E esse peso te impede de voar, te impede de ir mais alto, te prende no passado enquanto Deus está tentando te levar para o futuro. Mateus 6, versículos 14 e 15, dizem que se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Isso é pesado, mas é real. Porque perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre liberar o teu coração para que Deus possa trabalhar nele. Enquanto você segura a dívida, você não está punindo o outro. Você está se punindo. Você está se trancando numa prisão que você mesmo construiu. E a chave está na tua mão o tempo todo, mas você se recusa a usar, porque você acha que soltar é perder, mas soltar é ganhar paz, é ganhar liberdade. É ganhar clareza para ouvir Deus de novo. Então, se hoje tem alguém que te magoou, que te rejeitou, que te ignorou, eu te desafio a fazer algo radical. Perdoa. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Fala em voz alta se precisar. Eu perdoo fulano, eu solto essa dívida, eu entrego isso nas mãos de Deus. E sente o peso sair, porque vai sair. Talvez não na hora, mas vai. E enquanto você faz isso, você também precisa lidar com a culpa, porque muitas vezes o que te impede de ouvir Deus não é a mágoa que você tem dos outros, é a mágoa que você tem de si mesmo. É aquele erro que você não consegue esquecer, aquele pecado que você já confessou 1000 vezes, mas ainda não aceitou que foi perdoado. E aí você vive numa espiral de autoacusação que te paralisa. 1 João 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda, não algumas. Toda. Então, se você já confessou, se você já se arrependeu, aceita. Ele te perdoou. E se Ele te perdoou, quem é você para não se perdoar? Você acha que o teu padrão é mais alto que o de Deus? Você acha que você precisa pagar mais? Já foi pago. Na cruz, completo, consumado. Agora, levanta a cabeça. Para de olhar para trás. O passado não define você. O que define você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é perdoado, que você é amado, que você é escolhido, que você tem propósito. Então age como alguém que acredita nisso. Para de viver como culpado quando você já foi declarado inocente. Para de agir como escravo quando você já foi libertado. Hulda não vivia presa no passado, ela vivia presente, atenta, pronta. E é assim que você precisa viver, não fugindo do que foi, mas também não sendo definido por isso. Você aprendeu, cresceu e agora segue, porque Deus tem mais para você, muito mais. E enquanto você segue, você pratica algo que é essencial: gratidão. Gratidão não é só agradecer quando as coisas vão bem. É agradecer no meio da luta. É reconhecer que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus ainda está no controle. Filipenses 4, versículo 6, diz para você não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentar os seus pedidos a Deus. Ações de graças.
no meio do pedido. Isso muda tudo, porque quando você agradece, você declara fé. Você declara que acredita que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir o que prometeu. E essa fé agrada a Deus. Ela move a mão dele. Ela abre portas. Ela traz resposta. Então começa a agradecer. Agradece pelo que você tem, pelo que você é, pelo que Deus já fez, pelo que Ele vai fazer. Agradece pelo pão de cada dia, pela saúde, pela família, pelo trabalho, mesmo que seja cansativo, pelo teto sobre a cabeça, pela roupa no corpo, pelas pequenas coisas que você deixa passar despercebidas. Porque quando você começa a enxergar as bênçãos que já estão na tua vida, você percebe que Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali. Você é que não estava vendo. E à medida que você cresce nessa intimidade com Deus, algo começa a acontecer. Você começa a sentir uma inquietação. Não uma inquietação ruim, mas uma inquietação de propósito. Um desejo de ser usado, de fazer diferença, de não viver só para si. E essa inquietação é Deus te preparando, te moldando, te posicionando, porque Ele não te chamou para ser espectador. Ele te chamou para ser protagonista da história que Ele está escrevendo através de você. Hulda não escolheu ser profetisa. Deus a escolheu, mas ela se dispôs. Ela não fugiu, não inventou desculpa. Não disse, manda outra pessoa. Ela disse sim, e o sim dela mudou uma nação. O teu sim pode mudar uma vida, pode mudar uma família, pode mudar um bairro, pode mudar mais do que você imagina. Porque Deus não mede o impacto pelo tamanho. Ele mede pela obediência. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa estar disponível. Dizer, Deus, se tu quiser me usar, eu estou aqui. Usa a minha boca. Usa as minhas mãos. Usa a minha vida. Eu não sei fazer grandes coisas, mas eu quero fazer a tua vontade. E se isso significa ser ignorado pela maioria, mas ouvido por ti, então está valendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz essa oração de verdade, com o coração aberto, Deus responde. Ele abre portas. Ele cria oportunidades. Ele te coloca em situações onde você pode falar, pode agir, pode ser dele. E nesses momentos, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você. Vai colocar as palavras na tua boca. Vai te dar coragem que você não sabia que tinha. Vai te sustentar quando você achar que vai cair. Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para qual Ele a enviou. Então, se Deus te der uma palavra para falar, fala. Não importa se só uma pessoa ouvir. Não importa se ninguém aplaudir. Porque aquela palavra vai fazer o trabalho dela, vai entrar no coração de quem precisa, vai germinar, vai crescer. E um dia você vai ver o fruto, talvez não aqui, mas na eternidade vai ver. Hulda não viu o resultado completo da palavra dela. Ela falou o que Deus mandou e seguiu a vida. Mas aquela palavra ecoou por gerações. Está na Bíblia até hoje. Milhões de pessoas leem sobre ela. E tudo porque ela foi fiel. Porque ela não mediu o sucesso pelo barulho que fez, mas pela obediência que teve. E é isso que eu quero que você leve daqui. Que você pare de medir a tua vida pelos padrões do mundo, pelos likes, pelos seguidores, pela fama, pelo dinheiro, e comece a medir pela fidelidade, pelos momentos em que você escolheu Deus em vez do atalho, pelos momentos em que você falou a verdade mesmo sendo difícil, pelos momentos em que você serviu sem esperar nada em troca, porque é isso que fica. É isso que importa. Você não precisa ser famoso. Você precisa ser fiel. Você não precisa ser reconhecido por todos. Você precisa ser reconhecido por Ele. E quando você tem isso, quando você sabe que Deus te vê, que Ele te conhece, que Ele tem um plano para você, nada mais importa. Você pode viver em paz.
pode dormir tranquilo, pode enfrentar o amanhã com esperança, porque você não está construindo o teu reino, você está servindo o reino dele, e esse reino é eterno. Então, hoje, nessa noite, nesse momento, eu te desafio a tomar uma decisão. A decisão de parar de viver buscando a aprovação humana e começar a viver buscando a presença de Deus. A decisão de guardar o coração, renovar a mente, perdoar, agradecer e se dispor. A decisão de ser como Hulda, invisível aos olhos do mundo, mas essencial aos olhos de Deus. Não vai ser fácil. Vai ter dias em que você vai se sentir esquecido. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Vai ter dias em que a tentação de se comparar, de se ressentir, de se fechar, vai ser forte. Mas nesses dias, lembra dela. Lembra que ela perseverou, que ela guardou a palavra mesmo quando ninguém notava, e que quando chegou a hora, ela estava pronta. E você também vai estar, não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você, não porque você é capaz, mas porque Ele te capacita. Não porque você escolheu isso, mas porque Ele te escolheu. E o que Ele começa, Ele termina. O que Ele promete, Ele cumpre. E o que Ele planta em você, vai crescer. Pode demorar, mas vai. Então, se você chegou até aqui, se essa palavra tocou o teu coração de alguma forma, deixa um comentário simples dizendo: eu escolho ser fiel. Não precisa ser grande, não precisa ser elaborado. Só essas palavras, como um pacto entre você e Deus, como uma declaração de que você não vai desistir, que você vai guardar o coração, que você vai estar pronto. E se essa mensagem te ajudou, compartilha com alguém, porque pode ser que Deus queira usar você para levar essa palavra para alguém que está precisando ouvir exatamente isso. Que está se sentindo esquecido, que está pensando em desistir, que precisa ser lembrado de que Deus vê, Deus sabe e Deus tem um plano. Você pode ser o mensageiro, assim como Hulda foi. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o teu coração, que Ele renove a tua mente, que Ele te use de formas que vão te surpreender e que no final de tudo, quando você olhar para trás, você possa dizer: eu fui fiel, não fui perfeito, mas fui fiel, e isso foi o suficiente. Porque sempre foi. Fica na paz.